Função de perda, ou também chamada de erro, função de custo, em inglês chamada de loss, tá? É uma função que, dado um conjunto de parâmetros que você tem atualmente na sua rede neural artificial, tá? Ela vai ser capaz de quantificar o quanto essa rede está longe ou perto, né, do ideal, da resposta que você espera para a rede. Por exemplo, se o seu problema é contar, eu tenho aqui um conjunto de treinamento que você vai usar para ensinar a sua rede, onde você tem aqui 9 imagens, e para cada imagem você tem os objetos e você tem a contagem esperada. Tá? Aqui, por exemplo, tem 8 objetos, né? Aqui tem 4, aqui tem 4. A sua rede sempre vai dar uma resposta. Tá? Basta ter peso, né? Os neurônios fazem aquelas continhas e te dá uma resposta. A função de perda vai pegar para aquele parâmetro que você tem, né? Então vamos supor que você começou a sua rede lá, é uma rede bem simples, só tem um parâmetro e é 6. Você escolheu aleatoriamente esse valor. É uma maneira de você começar um treinamento de uma rede, é colocando valores aleatórios para esses parâmetros. Tem outras maneiras que eu vou mostrar em outro vídeo. Então, para esse parâmetro aqui, a rede vai te dar resposta. Ela sempre te dá uma resposta. Pode ser certo ou errado, mas sempre te dá. A função de perda vai pegar, por exemplo, um exemplo de uma função de perda. Tá? Tem várias maneiras de você construir essa função de perda. Aqui eu estou pegando o seguinte, eu estou pegando a diferença. Pega a diferença entre a resposta esperada e a resposta que a rede deu. Calcula essas diferenças, ó, 3 para 4, a diferença é 1, 4 para 3, a diferença é 1, 8 com 6 é 2. Somo isso e está aqui. Então a minha função de perda calcula a diferença para cada imagem do conjunto de treinamento e soma essas diferenças. Estou pegando aqui o módulo da diferença ou da subtração. Tá? Eu poderia pegar o quadrado da subtração, poderia pegar só a subtração e manter o sinal negativo quando tiver. Tem várias maneiras, tem várias vantagens e desvantagens. Tá? Mas nesse vídeo o que eu quero que você entenda a importância da função de perda. E aí o que acontece o quê? Vamos supor que ao invés de 8 aqui, ó, aqui era 8. A rede com W0 igual a 6 falou que era 6. Vamos supor que você mudou agora de alguma maneira esse peso e a rede passa agora a dar respostas diferentes. De repente, para essa que tinha 8, ela passou agora a dar 0. Não acertou mais nenhum aqui. O que aconteceu então com a função de perda aqui para esse outro W que você pegou, para esse outro peso? Vai aumentar, né? Essa subtração aqui, que era só 2 a diferença, passou para 8, porque agora aqui é 0, certo? Então você aumentou aqui, isso aqui. Agora, se ao invés de 6, você trocou esses pesos aqui, ó, você mexeu nos pesos, né? E jogou lá, né, de novo na sua rede as 9 imagens, certo? Pegou o resultado para cada imagem e aqui de repente passou a ser 8. Então ele passou a acertar isso aqui. Então a diferença passou a ser 0 aqui, certo? Então a soma diminuiu. Então tá vendo como essa função que eu criei aqui está capturando de alguma maneira o erro da sua rede para esse problema aqui. É claro, está pegando o erro nessa função nesse conjunto de treinamento específico aqui. A gente pode visualizar através, né, do desenho clássico de função. Tá? É uma função, né, que só tem uma variável, que é w. Então, aqui no x seriam os nossos w's. Ó, repare que o w0 é igual a 6, é mais ou menos aqui. Para o w0 igual a 6, se a gente olhar para cá, ó, aqui nesse eixo y, eu tenho a perda. É 11, que é essa perda aqui. E olhando para esse gráfico, a gente consegue visualizar algumas coisas bem interessantes. Ó, aqui, por exemplo, se eu pegasse um outro peso, esse W5, ó, o valor da minha perda seria menor. Tá? Então, se eu conseguir mexer no meu peso de forma que ele vire W5, eu reduzo a perda, né? Ou eu reduzo o erro da minha rede. Então, aprender, né, nesse contexto de rede neural artificial é simplesmente mexer naqueles pesos, tá, que eu explico nas aulas passadas, até conseguir ir reduzindo essa perda, né, o máximo que você puder. Ó, olhando para a função, a gente vê que tem um ponto aqui, ó, que é o melhor de todos. Né? Se você conseguir achar quem que é esse W50 aqui, que valor que é esse aqui, tá? Você tem o menor erro possível para esse conjunto de treinamento aqui.
Eu vou fazer um outro vídeo onde eu falo de generalização, conjunto de validação e teste, para mostrar que nem sempre, né, você achar esse ponto é o ideal, tá? Porque esse ponto é o melhor para esse conjunto de treinamento aqui. Só que a gente não quer que a rede acerte só para esse conjunto de treinamento, né? A gente quer que acerte qualquer problema que a gente tenha para contar coisas. Se aparecer uma imagem que não esteja aqui, a gente quer que acerte também. Mas o processo de aprendizagem ele se dá assim, do jeito que eu estou falando. Ele pega esse conjunto de treinamento, pega os pesos que tem lá, calcula para cada imagem desse conjunto de treinamento, para cada texto, né, o valor, né, passa lá a entrada, né, para a rede, cada neurônio vai fazer aquelas continhas simples, né, vai comunicar os valores, né, para os outros neurônios da frente, vai até chegar lá no finalzinho, nos neurônios de saída, e vão dar uma resposta. A função de perda vai calcular um valor para essa resposta. Esse valor vai estar associado ao quanto essa rede está acertando, ou está errando, ou está longe ou perto daquilo que você espera para a sua rede. E aí você vai olhar para esse valor e vai decidir. Eu paro de aprender agora, já está bom? Ou continuo mexendo nos pesos? O pulo do gato, que eu vou mostrar em outro vídeo, é como é que eu mexo nesses pesos de maneira sistemática. Eu poderia simplesmente, aleatoriamente, mexer em todos os pesos e vou trocando e vou vendo o que está acontecendo lá, o que a função de perda está me dizendo, o que a loss está me dizendo. Está melhor, está pior, né? E aí? Mas nós temos como fazer isso de uma maneira mais sistemática do que simplesmente aleatoriamente ir mexendo nesses pesos até que a gente consiga encontrar um conjunto de pesos que seja o ideal, que dê um erro que seja aceitável. De maneira geral, né, em aprendizagem automática, a gente não busca, né, o valor mínimo dessa perda, tá? Porque a maioria dos problemas não tem como você construir algo que vai acertar, não vai errar nunca, né? Nem o ser humano, né? O que a gente quer é encontrar, né, um conjunto de pesos que dê um erro que seja aceitável, tá? Que seja baixo o suficiente, né, para o problema que a gente quer responder. Embora eu tenha dado aqui o exemplo com imagens, né, e com 9 imagens apenas, no caso real essas redes podem trabalhar com texto, com som, a ideia é a mesma. Você vai construir uma função de perda que vai comparar a resposta que a rede está dando com a resposta que você espera e você vai tentar encontrar o valor para os pesos que seja suficientemente bom. Dá para ver pelo desenho da função, né, que aqui tem um valor que é melhor do que esse. Esse aqui já é melhor do que esse. Se você fosse descendo isso aqui, ó, você ia estar melhorando. Agora, se você começar a pegar para cima, você ia estar piorando. Tem valores piores aqui, ok? Eu deixei aqui algumas letrinhas, que são letras que são usadas para descrever o conjunto de treinamento, a gente chama geralmente de X. Essa resposta esperada, a gente chama de Y, ou com circunflexo, com chapéu ou com tio. A resposta que a rede dá, a gente costuma chamar de Y. Tá? Os pesos, a gente costuma chamar de W. E a função de perda, a resposta da função de perda, a gente costuma chamar de L. Mas tem gente que usa outras letras, esses são os números comuns. Antes de fechar, só para vocês verem, se eu tivesse 2 pesos ao invés de um só, é uma rede, né, um pouquinho mais complexa, né, com um neurônio de entrada de repente, né, e 2 saindo, né, e ligados a esse neurônio por peso, eu já teria uma função, né, que eu precisaria de plotar em 3D aqui, para a gente enxergar. Agora, né, cada ponto ali, né, correspondente aos 2 pesos, né, tá em algum lugar, né, dessa cordilheira aqui. Tá? Enquanto aqui, né, o meu problema é encontrar a parte de baixo, isso aqui tá em 2D, está chapado aqui, né? Aqui, o meu problema você pode imaginar como se estivesse numa cordilheira e você quer encontrar onde está a parte lá mais de baixo dessa cordilheira. Né? Dependendo de cada valor que você pega para esses 2 pesos, você vai estar em algum lugar diferente dessa cordilheira. Aqui é o meu W0, né? Eu peguei, agora o meu W0 não pode ser mais um número só, eles são 2 números, um para cada peso, certo? Então eu tenho que começar a usar vetor aqui. E aqui, né, eu peguei um certo valor para cá, um certo valor para o outro peso, né, e eu consigo visualizar que eu estou mais ou menos aqui. Não é um valor muito ruim, né? O meu erro aqui, ó, poderia ser melhor, poderia ser um erro menor, né, se eu tivesse outros pesos, mas poderia ser pior se eu tivesse, né, um peso por aqui, por exemplo. Ó, tem um peso que me colocaria um erro bem mais alto.
Então reparem aqui, né, nessa analogia, né, que o seu problema é encontrar algum lugar nessa cordilheira que não seja muito alto, né, seja mais baixo, o que quer dizer que seu erro, né, a sua IA está errando menos conforme você consegue encontrar pesos, né, valores para aqueles pesos, né, que te levem mais para baixo na função de perda. Então a função de perda ela é essencial. Só mais um aqui. Esse aqui é legal, cara. Vocês podem procurar depois, né, o pessoal dessa universidade, eles têm ali um artigo, né, e um software que mostra agora para uma IA real, né? Tem uma arquitetura que chama VGG, tá? Ela é até antiga hoje em dia, mas é bem famosa. E eles conseguem pegar para 2 pesos, é claro. A gente só consegue visualizar uma rede desse jeito que eu estou mostrando, a função de perda, se eu tenho poucos pesos. Com um peso só eu consigo, né? É isso aqui, eu consigo usar esse tipo de desenho. Com 2 pesos eu consigo até, com esse tipo de desenho. Mas de 3 em diante, eu não consigo mais fazer o desenho. Tá? Aí é álgebra pura. Aí você tem que... né? Você faz esses desenhos com poucos aqui para poder ter essa visualização. Aqui é o desenho da VGG para 2 pesos só. Você escolhe 2. Essa VGG, ela tem já milhares de pesos, tá? Ela é uma rede já com muitos pesos, muitos parâmetros. Mas se você pegar 2 pesos, você consegue esse tipo de visualização aqui e você percebe quão complexa, né, essa função, né, de perda, no caso real, tá? Ela é bem complexa. Repara, ó, as partes altas, baixas aqui que tem, entendeu? Aqui é uma outra VGG 110. Ó, reparem, ó, como é bem complexo isso aí. E aqui são só 2 pesos. Imagina agora, então, a função de perda do ChatGPT, ou do GPT-3, que tem 165 bilhões de pesos. Então a gente não consegue nem, né, imaginar a complexidade da função de perda. Não consegue visualizar, né? A gente consegue até imaginar que é complexo pra caramba. Mas tem formas de deixar isso menos complexo, e nos próximos vídeos eu falo sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A ideia é vocês entenderem a importância da função de perda, tá? E ela é importante porque ela me dá uma ideia do quão bem ou quão ruim, né, a rede está naquele momento da aprendizagem. E você usa para saber se você deve continuar aprendendo ou não. E você usa também para a estratégia que eu vou mostrar em outro vídeo de como ir reduzindo sistematicamente essa perda. Falou, pessoal!